Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se e deixe seu like, pois nos ajuda bastante. Ative o sino das notificações. Caso você goste do nosso conteúdo, fiquem com uma reflexão poderosa com seu amigo Henrique Nunes. Irmãos, com a bendita paz do Senhor, a todos os irmãos que nos ouvem na internet, no Facebook, nas redes sociais, paz do Senhor com os irmãos que nos acompanham aqui na nave da igreja. É um prazer uma vez mais estar com os irmãos, cultuando ao nome do Senhor. Mais um dia, mais uma guerra, mais uma batalha, e estamos vencendo, em Cristo Jesus. Queria levar uma palavra de Deus ao seu coração, fazendo a leitura oficial dessa noite, Gênesis, o início, livro de Gênesis. Você que está munido da poderosa palavra do Senhor, abra comigo em Gênesis, capítulo 25. Você que não está com ela aí, você consegue pegar no seu escritório, na sua estante. Vocês que estão ligados conosco aqui nessa noite, que Deus abençoe. Não deixe de curtir esse trabalho, não deixe de compartilhar esta pregação do Evangelho, esta forma de falar de Jesus. Deus abençoe a todos. O livro do Gênesis capítulo é o capítulo 25. E nós vamos ler a partir do verso 28, diz assim: Isaque amava a Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando o esmorecido veio Esaú do campo. Ele disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se-á Esaú de Edom, vermelho. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: Estou a ponto de morrer. Do que me aproveita o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deus deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. E ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Glórias a Jesus. Irmãos, você pode estar se perguntando, um texto tão complexo como esse, abençoador, isso tem a ver com o tipo de situação em que nós estamos vivendo já há quase 3 meses, nesses últimos 2 meses. Já não é mais novidade para ninguém que nós estamos passando por uma dificuldade muito grande. Estamos todos retidos de uma forma muito educada, mas presos dentro de casa. Essa quarentena já não é mais quarentena, né, irmão Dinei? Já se passaram 40 dias, Já se prolongou. E nós, como igreja, temos usado o meio das redes sociais para pregar o Evangelho. A gente tem muitas notícias de pessoas que estão aceitando a Jesus, se convertendo, voltando ao Evangelho, através dos trabalhos das lives que muitos irmãos, pastores, estão realizando. Glória a Deus por isso. Mas também há relatos de pessoas que estão passando por colapsos, por crises, depressão, crises de ansiedade. Tem pessoas que, ao invés de ter a sua fé em Cristo aumentada diariamente, pois aproveitando esse período de crise,
é necessário que nós oremos um pouco mais. Talvez esse tempo de confinamento em nossas casas é para que lemos um pouco mais a palavra, extraímos um pouco mais daquilo que o Senhor tem para a gente, para nós. Talvez você não tenha tido força de orar, de jejuar, de buscar a presença de Deus, e às vezes, por esse motivo, permeia sobre o teu coração algo como fraqueza, como abandono, como perca, desespero. Eu tenho aqui duas nações, eu tenho aqui Esaú e eu tenho aqui Jacó. Conhecemos a história de ambos irmãos. Rebeca era estéril e não podia gerar filhos. É bem verdade que essa esterilidade de Rebeca não era algo que a medicina havia diagnosticado. Rebeca não era estéril porque tinha um problema no seu útero. Rebeca era estéril porque o texto vai dizer que a mão do Senhor era sobre o ventre de Rebeca e fechou o ventre dela. Existem aquelas pessoas que são estéreis porque têm problemas, e existem aquelas que foram estéreis porque o Senhor simplesmente fechou a sua madre. Na Bíblia são dois tipos de pessoas, e Rebeca está nesse grupo. Seu ventre não gerou porque no tempo determinado que Deus achou que ela fosse gerar, ela veio a gerar. E quando ela gerou, ela não gerou um, mas gerou dois. Você conhece a história do nascimento de Esaú e Jacó. Esaú, ele nasce na frente, nasce robusto, nasce com as costas, peitos largos, ama Esaú. E Jacó, ele já vinha agarrado no calcanhar, e a sua mãe Rebeca coloca o nome de Jacó, aquele que usurpa, aquele que usa de uma certa forma para poder crescer, para evoluir, que usa de artimanhas para vencer, enfim. Quando nós chegamos na fase adulta dessas duas crianças, o texto vai dizer que Jacó, que não foi um homem caçador, como seu irmão Esaú, foi um homem mais de casa, mais mimado pela mãe. Jacó está cozinhando um guisado, um prato de lentilha, enquanto seu irmão Esaú está caçando. Eu queria que você se atentasse aqui. Eu termino essa reflexão, essa palavra inicial para os irmãos. Queria que você voltasse a sua atenção para a pessoa de Esaú. Porque Esaú, ele teve o status de ser o primeiro. Ele era o primogênito. Ele representava a sua família. Ele desfrutava de bênçãos sobre do seu pai e sua mãe. Esaú tinha a responsabilidade de posteriormente levar o nome do seu pai. Esaú foi abençoado de tal forma, porque você conhece a cultura judaica, você vai ver que essa questão de primogenitura, eles levam isso muito a sério, levavam isso muito a sério, e o filho primogênito era o honrado da casa. Não quero me ater aqui a Jacó, não temos tempo para isso, mas perceba quantas coisas estavam envergadas, inclinadas sobre os ombros de Esaú. Esaú tinha uma bênção tal sobre a sua vida, sobre as suas mãos, que o que me chama a atenção, em caminho já finalizando, é que Esaú não valorizou aquilo que estava posto sobre as suas mãos. E você vai ver que ele não deu valor aos status, ele não deu valor às bênçãos que o Senhor havia colocado sobre as suas mãos, sobre a sua cabeça. E ele vai caçar, e quando ele volta da caça, a Bíblia vai dizer que ele volta faminto, e voltando faminto, ele vê o seu irmão Jacó fazendo um cozinhado gostoso, um cozido, um guisado. E ele diz: Jacó, me dá um pouquinho aí que eu estou com fome, rapaz, eu estou morrendo de fome, eu cacei agora a tarde inteira, o dia inteiro, e eu estou faminto. E Jacó olha para ele e diz: eu não te dou, eu te vendo. Se você me der o seu direito de ser primogênito na casa de nosso pai, eu vou trocar contigo, você me vende, eu compro com esse prato de comida. Perceba que a falta de equilíbrio, a falta de domínio próprio de Esaú faz com que ele fale assim: olha, rapaz, eu estou à beira de morrer. Você sabia que nesse momento aqui Esaú estava passando por uma crise, e essa crise, por menor que seja, era uma crise
Ele vai, sai para caçar. Quando ele retorna para o pátio, para o quintal da sua casa, ele já retorna faminto e a primeira coisa que ele quer fazer é comer. Ele quer se alimentar. Ele quer fortalecer a sua carne que está esvaída. E quando Jacó percebe essa dificuldade, essa crise em Esaú, ele vê ali uma possibilidade de conquistar aquilo que Esaú estava prestes a dar de bandeja. Esaú diz assim: olha, eu estou com fome. Ou seja, há uma crise, eu preciso me alimentar. No que me adianta ter tudo isso envergado sobre os meus ombros? Aqui eu termino. Olhem para Esaú. Esaú tinha o direito de ser primogênito. O direito da primogenitura, e você sabe que quando a gente vai atualizar, trazer para uma forma contemporânea, você vai perceber que a primogenitura hoje para nós, salvos em Cristo Jesus, é a salvação, é a graça. A salvação para nós é o direito de primogenitura. Eu sou salvo, você é salvo pela graça de Deus. O dom da primogenitura está sobre nós, é a salvação. É o contato, é a ligação, é a sua intimidade, é a sua fé em Cristo. E o que eu quero dizer para você: não deixe que o mal de Esaú permeie sobre o seu coração nesse período de crise. Porque Esaú, quando passou pela crise da fome, do apetite, ele não valorizou o que estava sobre ele. Sabe o que tem acontecido, pastor Alex? Nesse período de crise, pessoas têm vendido o seu direito de ser primogênito. Sabe o que tem acontecido? Meu supervisor Ednei, nesse período de crise, muitas pessoas, nesse momento de crise, de pressão, têm abandonado, têm deixado passar desapercebido o seu direito de ser filho de Deus, de ser salvo, de ter um contato com Ele. É por isso que quando a crise chega, você sucumbe, você se perde, você fica desequilibrado, porque você passa aquilo que você tem de maior, que é o dom gratuito de Deus para a sua vida, que é a salvação, que é a graça de Deus sobre a sua vida. Eu quero ver Jacó como um oportunista. Jacó viu uma oportunidade na crise de Esaú para roubar aquilo que ele tinha de melhor. Eu quero nessa noite conjecturar Jacó, e conjecturando, a teologia me dá essa responsabilidade. Eu posso conjecturar, eu posso imaginar Jacó se aproveitando de uma crise para roubar dele o maior direito que ele tinha. É nessa hora, é nesse momento que nós estamos vivendo, que Satanás está à espreita, está às portas, igual o apóstolo Pedro disse, igualzinho para a mão como um leão buscando a quem possa tragar. Então seja firme, seja sóbrio, firme e constante, permaneça inabalados na fé de Jesus, eleve seus olhos ao monte, peça socorro para Ele. O Senhor é teu escudo, a tua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente, irmão. Não venda o que você tem de melhor nesse momento de crise que você está vivendo. Calabarraia, chubiquela. Eu sinto a presença de Deus aqui. O inimigo, o diabo, está aproveitando essa oportunidade de crise para roubar muitas pérolas de muitas pessoas. Quero falar para você que está passando por essa síndrome de Esaú, mesmo em crise, mesmo se seu estômago e sua barriga roncar, mesmo se sua carne gritar, mesmo que sua mente, mesmo que o seu cérebro, que a sua consciência, que o seu subconsciente comece a dizer que você está fraco, que você está sozinho, que você está depressivo, é o diabo querendo roubar a ligação com Deus, o seu contato com os céus. Bata os seus pés e diga: eu não vendo. Bata os seus pés e diga: eu não vou trocar minha fé por um momento de crise, de desespero. Irmão, não venda aquilo que Deus envergou sobre a sua existência. Permaneça firme nessa crise que Deus irá te abençoar.